SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. A repercussão entre moradores do Mosqueiro sobre a decisão do STF para que parte do território, que também inclui outros bairros, volte a pertencer ao município de São Cristóvão. Não temos nenhum interesse, porque a gente sabe que vamos sofrer. A gente sabe que nós vamos penar se o município de São Cristóvão tomar posse daqui. Carro em alta velocidade invade calçada, atropela pedestre e pega fogo em Aracaju. Polícia inicia investigação para identificar corpo encontrado carbonizado em uma das avenidas mais movimentadas da zona oeste da capital. Hoje, no Instituto Médico Legal, foram realizados alguns procedimentos químicos na tentativa de identificar o corpo pelas impressões digitais. Novo julgamento absolve acusado de matar a tiros empresário sergipano há 20 anos. 2 mulheres de Santo Amaro das Brotas são investigadas pelo Ministério Público de São Paulo como laranjas de um grande esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. E ainda, a preparação do Confiança, que enfrenta amanhã o Bahia no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Terça-feira, 2 de setembro. O SE2 está começando. Olá, boa noite. 7h08 agora. A gente começa o SE2 com a repercussão entre os moradores do Mosqueiro sobre a decisão do STF para que parte do território, que também inclui outros bairros, volte a pertencer ao município de São Cristóvão. Enquanto os mais jovens resistem à mudança, há idosos que ainda lembram de como era o traçado da área antes da incorporação pela capital. Seu Benevaldo, de 74 anos, mora no bairro Mosqueiro desde a infância. A casa dele está nas proximidades do rio Vaza Barris. Ele recorda que no passado a área pertencia a São Cristóvão e ele, inclusive, é natural do município. Natural de São Cristóvão. Eu lembro aqui, o negócio era 5 casas. E agora está uma cidade. Do trecho que vai voltar a ser de São Cristóvão, os bairros mais afetados são Mosqueiro, Matapuã e Areia Branca, conforme o traçado originário de 1954. Moradores não receberam bem a notícia de que no próximo ano a mudança nos mapas dos 2 municípios começa a valer. Não temos nenhum interesse, porque a gente sabe que vamos sofrer. A gente sabe que nós vamos penar se o município de São Cristóvão tomar posse daqui. Tanto trabalhadores, marisqueiros, entendeu? E o que a gente quer é que seja Aracaju, entendeu? Nesta área do bairro Mosqueiro, perto da Orlinha Pôr do Sol, moradores relatam que no passado, desse lado da rodovia, onde hoje tem a escola municipal, era São Cristóvão e do outro lado Aracaju. Isso não quer dizer que a rodovia dos Náufragos é o que faz o limite em toda a extensão. Esse casal de Brasília está morando em Aracaju há 8 meses e escolheu o bairro Mosqueiro para viver. A notícia deixou os dois com receio de os serviços públicos não serem os mesmos depois que São Cristóvão assumir a área. Por causa da cidade de São Cristóvão ser distante daqui. Então, nós achamos que vai ser complicado a segurança. Os recursos que vai tirar de Aracaju certamente vão ser empregados lá na cidade, não aqui na periferia, ao lado de Aracaju. Eu acho que o pessoal aqui, nós só temos a perder. O presidente da Associação de Moradores do Mosqueiro afirma que a comunidade rejeita há anos essa volta de parte do território para São Cristóvão, desde o começo do processo judicial há 14 anos, que terminou no ano passado com o STF confirmando ter sido inconstitucional Aracaju fixar novos limites em 1989, na ocasião da nova Constituinte, sem consultar a população interessada. Eu acredito que deveria ouvir a comunidade para que a gente possa também ter o direito. A gente não somos pessoas, um cachorro sem dono. Então, a população do Rubalo, Mosqueiro e Matapuã merece respeito. Então, a gente continua gritando e vamos lutar que aqui continue Aracaju. A decisão judicial não cabe mais recurso e agora o que se tem é o Estado se preparando para, a partir do próximo mês, iniciar o trabalho cartográfico, principalmente em campo. O cronograma apresentado à Justiça Federal tem prazo de término em abril do próximo ano.
Em reportagem nesta segunda-feira, o secretário estadual do Planejamento afirmou que quando tiver a precisão da linha imaginária em campo e houver condomínio ou casa no traçado, tanto a população quanto a Justiça Federal vão contribuir para a decisão de dizer a qual município a residência vai pertencer. Essas questões específicas terão que ser discutidas com o Judiciário, tecnicamente conosco e com o próprio IBGE, de forma a promover eventuais ajustes. E olha, apesar dessa disputa territorial já ter sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal com decisão favorável a São Cristóvão e de não caber mais recurso, hoje a prefeita da capital, Emília Corrêa, fez um pronunciamento oficial para informar que não vai desistir da região, que, segundo ela, sempre foi e continuará sendo de Aracaju, e que, por isso, entrou com uma ação rescisória para reverter a decisão do STF. Bom, para você entender melhor, a rescisória é uma ação judicial usada para tentar anular uma decisão final que, tecnicamente, se diz que transitou em julgado e que, por isso, não cabe mais recurso. Para ter êxito nesse tipo de ação, é necessário acionar a Justiça no prazo de até 2 anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão que se pretende anular. E que o demandante, nesse caso a Prefeitura de Aracaju, consiga também provar que a decisão do STF determinando a devolução de parte do território para São Cristóvão possui vícios graves que justificam a anulação. Em nota à imprensa, o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento, afirmou que a cidade-mãe de Sergipe está retomando a posse do que sempre foi seu por direito, que a área pertence historicamente a São Cristóvão e foi retirada de forma irregular, sem respeito aos trâmites legais e aos marcos territoriais. Disse ainda que o Supremo Tribunal Federal já determinou a devolução do território, o que deve ser cumprido com base na Justiça. Sobre a ação rescisória ajuizada pelo município de Aracaju, o prefeito informou que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em análise primária, negou o pedido para suspender o cumprimento de sentença que redefine os limites em favor de São Cristóvão e que não é correto afirmar que a área sempre foi de Aracaju. Por fim, diz que São Cristóvão tem plena capacidade administrativa e técnica para reassumir e cuidar da região com responsabilidade, respeito à população e amparo legal. A polícia já iniciou as investigações para identificar o corpo do sexo masculino, que foi encontrado hoje carbonizado em uma das avenidas mais movimentadas da zona oeste da capital. A polícia foi acionada às 6h25 da manhã. Quando os militares chegaram ao local, o corpo ainda estava em chamas. O corpo estava ao lado desta árvore, em um dos canteiros da Avenida Marechal Rondon, no sentido bairro América-Rosa Elze. O trecho é muito movimentado. O corpo estava parcialmente carbonizado, com as mãos amarradas e uma das pernas decepada, além de outros ferimentos. Apesar do estado do corpo, foi possível identificar uma tatuagem em uma das pernas. Todas essas informações vão ajudar a polícia a descobrir o que aconteceu. Hoje, no Instituto Médico Legal, foram realizados alguns procedimentos químicos na tentativa de identificar o corpo pelas impressões digitais. No local onde o corpo foi encontrado, não foi localizado nenhum documento. A delegada Nádia Flauzino esteve no local do crime e acompanhou o trabalho de perícia. Foi possível visualizar que é do sexo masculino, que tem algumas tatuagens no corpo, nas pernas, mas a princípio dados de identificação não temos. Estamos aqui para realizar as diligências preliminares, verificação da localidade, o que podemos conseguir de provas para a investigação. A perícia já foi feita no cadáver e vamos iniciar agora o processo investigativo para identificar a vítima e também as circunstâncias do crime. Não é a primeira vez que um corpo carbonizado é encontrado na região do Centro Administrativo de Aracaju. Em outubro do ano passado, o corpo de um homem também foi encontrado queimado dentro de um buraco. É uma área aberta, né? Sem muita circulação de pedestres, tem muita circulação de veículos, mas realmente não é o primeiro caso aqui nessa mesma região. E olha só, o atropelamento de uma mulher que estava em uma calçada na manhã de hoje aqui em Aracaju evidencia uma situação preocupante de insegurança no trânsito, mesmo em locais feitos para resguardar o pedestre. Foi tudo muito rápido e o suficiente para impactar.
Nessas imagens de uma câmera de segurança, dá para ver 2 pedestres na calçada quando o carro invade. Perceba que uma é atingida e a outra consegue se livrar. Desse outro ângulo, a imagem é ainda mais forte. Dá para perceber que o carro estava em alta velocidade. De acordo com informações do Batalhão de Polícia de Trânsito, o carro atingiu, além das pedestres, outros veículos. Acertou uma moto que estava parada, depois pegou uma mulher que estava na calçada, que foi a vítima no caso, e só foi conseguir parar depois que bateu no fundo de um táxi. E esse táxi, inclusive, bateu em outro veículo que, quando a gente chegou, o cara disse que... Falaram lá que o cara não quis esperar, o cara foi embora. Quando o veículo finalmente conseguiu parar, ficou desse jeito. Uma cena que chocou quem trabalhava na região, que fica no cruzamento entre as ruas Pernambuco e Mariano Salmeron. Foi muito forte o barulho. Foi um negócio que ninguém esperava, de manhã logo cedo. Foi muito chocante e a situação foi muito difícil, até para a pessoa que foi atropelada. Que ela ficou numa situação bem difícil aqui, o povo conseguiu ajudar ela a acalmar. E mais trágico foi isso, né? O cara sem atenção, acho que às vezes poderia estar até passando por algum problema, discutiu com o rapaz ali, ou da moto no caso, aí atingiu outra moto, atingiu a moça, atingiu o taxista. E aí pronto, aí de lá foi que os policiais chegaram, fizeram toda a ação, acalmaram o povo. De acordo com informações do BPTran, o motorista alegou que estava prestando socorro à filha. Estava passando mal dentro do carro e aí ele acabou, não souberam explicar como foi, perdeu o controle do veículo. Foi o que testemunhas e os envolvidos relataram lá. O cara foi levado para a delegacia pela guarnição do 8º. Aí fez o teste nele, não tinha embriaguez, não foi constatado embriaguez. Já a vítima, a pedestre, é uma mulher de 59 anos. Ela foi levada ao Hospital de Urgências de Sergipe e foi preciso fazer 3 exames: uma tomografia, raio-x e ultrassom. Ela ainda não recebeu alta e segue internada. Na semana passada, mostramos mais uma vítima aqui no SC2, na Avenida de Genal Tavares de Queiroz, no bairro Luzia. Uma idosa se dirige à faixa para pedestre, observa a via e inicia o trajeto. Quase concluindo, um motoqueiro vem em sua direção e não para. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. São casos que deixam claro que os pedestres estavam nos lugares que têm que estar, nas calçadas ou nas faixas para pedestres. Mas mesmo fazendo a sua parte, o seu dever, isso não significa ter segurança no trânsito. Essa é a sensação de quem divide o espaço com os veículos. Nem as calçadas eles respeitam, eles usam como para estacionar. Às vezes, como tem aqui tudo assim, eles não estão nem aí para a calçada, porque aqui o Siqueira é assim. As calçadas é assim, dessa forma. Não dar prioridade ao pedestre na faixa de segurança é uma infração gravíssima, segundo as leis de trânsito. A gente precisa lembrar, reforçar aqui ao condutor, que trânsito também é atenção e cuidado. Então, o condutor ele precisa dirigir com bastante atenção e com cuidado, que são cuidados necessários, indispensáveis para a segurança de todos. A gente acabou de presenciar aqui vários desrespeitos ao pedestre, e a gente precisa reforçar que quando o condutor ele deixa de dar preferência de passagem ao pedestre em faixa, destinada ao próprio pedestre, ele comete uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos no prontuário. Um espaço que pede cautela todos os dias, mas nem sempre é possível ver isso. Bem complicado porque o pessoal daqui eles não usam as setas, Aí acaba ultrapassando o sinal vermelho e a gente no nosso direito acaba pagando pelo erro dos outros. Então a gente tem que caminhar pela gente e pelos outros. Se cada um fizer a sua parte, certamente os acidentes vão reduzir muito. Daqui a pouco, o governador de Sergipe sanciona a lei que proíbe fogos de artifício em ambientes fechados. E ainda, 2 mulheres do município de Santo Amaro das Brotas, aqui em Sergipe, são investigadas pelo Ministério Público de São Paulo como laranjas de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Agora, 7h21, a gente volta em instantes.
Estamos de volta. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, sancionou a lei que proíbe o uso de fogos de artifício em ambientes fechados. A medida aprovada pela Assembleia Legislativa foi publicada hoje no Diário Oficial. De acordo com o texto, fica vetada a utilização de artefatos pirotécnicos com potencial de combustão ou emissão de faíscas em eventos realizados em locais fechados, públicos ou particulares. A lei, que entra em vigor em 60 dias, prevê penalidades administrativas legais e multa para os estabelecimentos que descumprirem. Um homem acusado de matar um empresário em Sergipe no ano de 2005 foi absolvido após um novo julgamento que aconteceu hoje no Fórum da cidade de Frei Paulo, no agreste do estado. Luiz Antônio dos Santos Oliveira havia sido condenado em 2020 a 5 anos de reclusão em regime semi-aberto pelo assassinato do empresário José Bispo, conhecido como Dedé do Leite. Ele foi julgado pela segunda vez porque o Ministério Público Estadual recorreu e pediu uma pena maior. O empresário, de 42 anos, foi morto com 14 tiros. Ele estava em uma moto indo para uma de suas propriedades. Na época, o suspeito foi preso em Salvador. Segundo o advogado de defesa, Luiz Antônio ficou cerca de 11 meses preso na época do crime e depois respondeu ao processo em liberdade. O Tribunal de Justiça de Sergipe confirmou que, com o júri de hoje absolvendo o réu, a primeira sentença foi anulada. Duas mulheres do município de Santo Amaro das Brotas, aqui em Sergipe, são investigadas pelo Ministério Público de São Paulo como laranjas de um grande esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, que foi revelado ontem pelo Jornal Nacional. De acordo com as investigações, Mohamed Hussein Murad, suspeito de comandar a lavagem de dinheiro do PCC, montou uma rede de empresas que estava presente em todas as etapas da cadeia de produção e venda de combustíveis. E para não chamar a atenção das autoridades, ele colocou à frente dessas empresas parentes e laranjas para movimentar 52 bilhões de reais do crime organizado. Entre esses laranjas que emprestavam os nomes em troca de dinheiro estão Ellen Bianca Rezende e Maria Edenise Gomes. Segundo as investigações, Ellen aparecia como sócia de 18 empresas do grupo de Mohamed. Ela é funcionária da Prefeitura de Santo Amaro das Brotas, aqui em Sergipe, e recebe R$ 1.428 por mês como cuidadora. A partir de 2023, 17 das 18 empresas que estavam em nome de Ellen foram transferidas para Maria Edenise Gomes, uma vizinha dela. E dias depois de investigar o envolvimento das duas como laranjas do grupo, um policial recebeu um áudio de uma mulher de São Paulo que dizia ser advogada de Ellen. Você está procurando-a de maneira até um tanto quanto ostensiva e eu, como advogada dela, quero saber o que está acontecendo. Quero saber cadê a ordem de serviço para você estar indo à casa dela, do que se trata a investigação e como que eu faço para encontrá-lo. O tom usado pela advogada e o fato de ela ter escritório em São Paulo reforçou a suspeita dos investigadores de que as duas mulheres tenham sido contratadas como laranjas pelo grupo de Mohamed Murad. A defesa de Mohamed Murad declarou que vai provar a inocência dele e que até o momento não existe nenhum indício concreto que permita vincular Murad ao tráfico de drogas e outras atividades do PCC. A defesa de Ellen Bianca e de Maria Edenise afirmou que elas nunca se envolveram com crime organizado e que mandou o áudio porque a polícia foi até a casa da cliente dela sem ordem judicial. Após o esquema ser revelado pelo Jornal Nacional, nós aqui em Sergipe também procuramos a Prefeitura de Santo Amaro das Brotas, onde Ellen é funcionária. Em nota, a Prefeitura disse que ela foi contratada por meio de um processo seletivo simplificado realizado em dezembro do ano passado, para o cargo de cuidadora em um abrigo de acolhimento para crianças e adolescentes. A Prefeitura disse ainda que não cabe à administração municipal adotar medidas precipitadas sem respaldo oficial e que a exoneração ou afastamento só acontecerá após a notificação por parte das autoridades competentes. Mães e pais atípicos fizeram hoje um novo protesto na capital contra a medida provisória que obriga pessoas com deficiência a passar por revisões periódicas do BPC, o benefício de prestação continuada.
A manifestação aconteceu pela manhã em frente à agência do INSS da Avenida Ivo do Prado, no centro da capital, e reuniu mães e pais atípicos que alegam estar sem condições de comprar medicamentos e até manter despesas básicas. Segundo eles, as recentes reavaliações do INSS têm suspendido indevidamente o benefício no valor de um salário mínimo mensal, que é destinado a pessoas de qualquer idade com deficiência e idosos de baixa renda. A fome não espera, a medicação não espera, e sem esse dinheiro a gente não tem o que fazer. Estamos de mãos atadas. A Lei 15.157 de 2025 dispensa o beneficiário do benefício de prestação continuada da reavaliação periódica, quando a incapacidade é permanente, irreversível ou irrecuperável. Mas a medida provisória 1296, também conhecida como MP do INSS, criada para reduzir a fila de análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, abre brechas. Os pais e mães atípicos querem a revogação da MP e o cumprimento da lei atual para a concessão do BPC. A gente não sabe qual é o critério que está sendo utilizado para serem chamados as crianças para a reavaliação da deficiência. Toda criança que é diagnosticada com transtorno do espectro autista não tem cura. A nossa vida é uma luta diária. É como se a gente vivesse em tempo integral com a armadura para proteger nossos filhos, para lutar pelos direitos deles. As famílias questionam ainda o critério utilizado para a reavaliação e algumas dizem que sequer foram notificadas. Não foi notificado a nenhuma das mães, a gente não recebeu SMS, a gente não recebeu ligação, a gente não recebeu e-mail, sendo que consta em nossos cadastros, né? Tanto no CAD único, que a gente faz a atualização a cada 24 meses, 2 anos. Então, assim, eu perguntei ao médico qual era o critério e ele mesmo me disse a mim que não sabia qual era o critério. Seu José diz que saiu de madrugada de Aquidabam para uma reavaliação do filho de 30 anos que tem transtorno psiquiátrico. Está com 11 anos que tem um benefício e automaticamente foi bloqueado. No dia 31 foi impropriado, desbloqueou, com 7 dias recebeu. Marcou uma perícia para o dia 18 e consegui com 4 tentativas uma avaliação social. No mês passado, nós mostramos um outro protesto que aconteceu no centro da capital. Pais e mães atípicos de Aracaju e municípios do interior, que também tiveram o BPC suspenso, questionaram a necessidade de reavaliação dos filhos que têm deficiência permanente. Muitos deles dependem exclusivamente do benefício. Se a gente luta, se a gente leva para terapia, se a gente abdica tanto da nossa vida, se a gente abdica do nosso psicológico para tomar conta de uma criança, gente, é para ela ter evolução, é para ela evoluir de alguma maneira. Retrocesso não! Retrocesso não! Retrocesso não! Bom, a resposta do Ministério da Previdência Social responsável pela gestão do BPC foi a mesma da outra vez. O órgão informou que não estão sendo convocados os beneficiários que têm condição de deficiência irreversível para avaliação inicial, mas que há casos em que a pessoa pode ser convocada, mesmo estando nessa condição, por causa da ausência da informação nos registros antigos de concessão do benefício, e que nesses casos, ao ser constatada a condição de deficiência irreversível, o benefício será mantido. O Ministério informou ainda que nos casos de impedimento de comparecimento, um familiar deve ir a uma agência do INSS levar a informação e, a partir daí, vai ser agendado um atendimento por telemedicina. Daqui a pouco, a preparação do Confiança que enfrenta amanhã o Bahia no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. 7h32 agora, a gente volta já já. Termina amanhã o terceiro lote de ingressos para o Arrocha da Sergipe. Na quinta-feira o preço já vai ser outro, viu? Então, se você quer ir à festa e ainda não comprou ingresso, é bom se apressar. O Arrocha da Sergipe já vai ser na sexta-feira da outra semana, dia 12, no Espaço Salles Multieventos, aqui na capital. As atrações são Micael Santos, Lucas Passos, Deni Show, Riquinho, Simone Morena, Luanzinho Moraes e Luiz Ferraz. Todas as informações sobre a festa, inclusive os pontos de venda de ingressos, você encontra lá no nosso site, o G1 Sergipe. Agora o futebol, o Confiança entra em campo amanhã para encarar o Bahia aqui em Aracaju no primeiro jogo da grande final da Copa do Nordeste.
A decisão será em 2 confrontos e o time sergipano conta com o apoio da torcida para largar na frente e dar um passo importante rumo ao título inédito. Foco total para amanhã. Nada de ficar pensando na Série C. A gente fez o que pôde, fez o máximo, infelizmente já passou, né? Página virada pra gente. A gente queria muito essa classificação, mas infelizmente não veio. Confiança chega para essa partida contra o Bahia com um bom momento na temporada recente. Nos últimos 12 jogos, apenas uma derrota. Desfalque confirmado até agora para esta partida, só o goleiro Felipe, titular nos últimos 13 jogos do Dragão. Oferecemos o dobro do salário dele, valorizamos ele em dobro. Quer dizer, a diretoria deu 2 anos de contrato a ele, ele não aceitou. O Dragão está invicto contra os times da elite. 2 empates contra o Ceará, um pela Copa do Nordeste e outro pela Copa do Brasil, e 2 triunfos contra o Bahia e o Vitória. É uma final histórica para a gente também, né? Então, sem dúvida nenhuma que vai mobilizar a cidade e nosso torcedor, então tenho certeza que nosso torcedor vai comparecer. E a gente também aqui já está todo mundo pensando somente nisso, né? Nessa união, nesse apoio que a gente vai ter. Então a gente tem tudo para fazer um grande jogo, todo mundo está feliz de participar desse momento e tenho certeza que a gente vai dar o máximo aí para dar tudo certo. Confiança e Bahia se enfrentam amanhã, então, às 9h30 da noite, na Arena Batistão, aqui em Aracaju. Acabou o SE2, outras notícias do estado, amanhã cedinho no Bom Dia. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma.